Igreja pode perder a imunidade? Já vou responder isso, mas antes, meu nome é Murilo, você está no canal Getasca, um canal especializado em organizações religiosas, e nós estamos numa série, esse é o terceiro episódio de 9, sobre organizações religiosas, sobre a cultura da religião, sobre igreja pertence ao terceiro setor ou não, e a pergunta de hoje é: igreja pode perder a imunidade? Só rasgando a Constituição Federal. Nós precisamos entender que imunidade é uma coisa, isenção é outra. A imunidade, ou você nasce imune ou você não nasce imune. Você não vai buscar a imunidade. Já a isenção, não. A isenção, você vai buscar a isenção de acordo com a legislação vigente, com algumas normas, com alguns documentos que são necessários à comprovação. E a isenção, ela vai valer dali para frente. A imunidade, não. A imunidade é desde o nascimento, aqui nós estamos falando de organizações religiosas. Então, é desde o nascimento de organização religiosa. E muitas das vezes fica aquela dúvida. Então, igreja não paga nada. Esquece, isso é mito, isso não é verdade. A igreja paga muita coisa. Ela tem a imunidade apenas dos impostos. Ela paga contribuição obrigatória, contribuição social, ela paga taxas, empréstimo compulsório, apenas dos 5, que é o imposto, que está dentro do tributo, é que ela tem a imunidade. Somente sobre os impostos. Por exemplo, a folha de pagamento. Uma organização religiosa que tem folha de pagamento, ela paga os 20%, que é o CPP. As empresas no Simples Nacional não pagam. A igreja paga. As igrejas, se forem contratar um advogado, um eletricista, um bombeiro hidráulico, um fotógrafo, esse contrato, se for com a pessoa física, ela vai ter que pagar sobre o valor contratado os 20% do INSS. Então, essa história que igreja não paga nada, isso não é verdade. Isso é um mito que as pessoas criaram durante muito e muito tempo. Não sei porquê, não quero colocar aqui a minha opinião sobre isso, mas eu quero trazer à luz a verdade sobre essa questão. Não é verdade. As igrejas pagam contribuições, pagam taxas, contribuições obrigatórias e empréstimo compulsório. Tudo isso que cabe dentro do tributo, as igrejas pagam. Então, para que a igreja ela perca a sua imunidade, só rasgando a Constituição Federal. E para que nós possamos entender qual a diferença entre imunidade e isenção, o básico é isso. Isenção, o Estado ele é dono do tributo, então ele decide por força de lei ou por alguma situação, algum benefício que aquela organização sem fins lucrativos vai trazer para o Estado, fornecer a isenção, abrir mão daquele imposto naquele determinado tempo, período, mas é sempre dali para frente. Então, o imposto, o tributo, ele pertence ao Estado e por alguma situação o Estado abre mão temporariamente ou até mesmo definitivamente, mas aí tudo com força de lei. A imunidade não é benefício, é limitação do Estado. O imposto não pertence ao Estado. Dessa forma, ele não tem que se meter. Aí até que muitas pessoas falam, a igreja não paga imposto e por isso... Não tem por isso. A igreja não paga imposto, então isso nunca entrou na base. O Estado nunca foi dono do imposto. Então não tem como ele dizer que faz falta de uma coisa que ele nunca teve. A isenção, sim, a isenção, ele é o dono, ele está abrindo mão naquele momento para dar a isenção para aquela instituição sem fins lucrativos. A imunidade, não. Agora, uma confusão que é feita, infelizmente, as organizações religiosas, as igrejas, elas têm a imunidade de pagar imposto. Elas não estão desobrigadas de entregar as obrigações acessórias, sendo até um pouco redundante. Mas as obrigações acessórias, as igrejas precisam entregar. A DIF, E-Social, ECF, ECD, todas essas obrigações acessórias, as igrejas precisam entregar. Mas como que ela vai entregar essas obrigações? Precisa ter uma contabilidade. Por isso eu sempre falo aqui no canal, precisa de uma contabilidade especializada em organizações religiosas, porque há uma confusão muito grande. Você é especializado em indústria, em comércio, serviço, ou até mesmo no terceiro setor. Aí você vem fazer a contabilidade da igreja. Se você não se especializar, você vai fazer algumas confusões que não devem ser feitas, porque as igrejas elas têm a imunidade, ela tem imunidade em todo o rendimento e todo o faturamento que ela tenha. Ela não paga o imposto.
Dos tributos que são divididos em 5, ela não paga o imposto, o restante não, ela precisa pagar. E dessa forma nós encerramos o episódio 3 dessa série de 9 episódios sobre organizações religiosas, entendendo sempre, a organização religiosa, a igreja, ela não pertence ao terceiro setor, ela usa apenas para o reconhecimento quando ela se entende como igreja. Deixa o seu like, compartilha e se está com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e até o episódio 4, onde nós vamos falar sobre igreja precisa de CNPJ? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Até o próximo episódio.